Hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus e desse amor fluindo através das nossas vidas. Deus tem o melhor para você, Ele tem um plano bom para a sua vida. Não perca, fique com a gente, esses próximos minutos vão ser abençoadores na sua vida. Nova Vida em Sua Casa está começando agora. Bom dia, mais uma vez estamos começando o programa Nova Vida em Sua Casa. Que bom estar aqui mais uma vez podendo compartilhar com você das coisas de Deus, das coisas da vida, das coisas que Deus tem planejado para nós. E mais uma vez nós somos gratos a Deus por a oportunidade que Ele nos dá de, quem sabe, nessa manhã abençoar você e com isso abençoar também a tua casa. Nós somos os pastores da Igreja de Nova Vida. E, além de mim, tem aqui mais dois pastores que vão estar hoje compartilhando com você dessa palavra. Comigo aqui, pastor Marcos, da Igreja de Nova Vida, ali em Bangu. Tudo bem, pastor? Bom dia, André. Bom dia, pastor Fragali. Bom dia a você. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Amém. Com certeza vai ser bom demais. Também com a gente hoje, pastor Maurício Fragali, pastor da Igreja de Nova Vida, ali na Barra da Tijuca. Tudo bom, pastor? Graças a Deus. Bom dia, pastor André. Bom dia, telespectador. Bom ter você aqui com a gente. Fique conosco. Nova Vida em Sua Casa. Com certeza vai abençoar a nós que estamos aqui e muito mais a você que está aí nos assistindo. Nova Vida, embora seja o nome dessa nossa denominação, da igreja que nós somos pastores, ela tem um teor muito maior. Nessa expressão, ela é tão viva, apesar da redundância da palavra, né? Ela é tão expressiva. E Nova Vida é isso que a gente quer trazer hoje. Sempre Deus tem para nós novidades. Sempre Ele tem coisas novas. E hoje pode ser uma manhã, está terminando essa semana aí, nesse sábado, mas já pode ser também aquele gostinho de começar algo novo na sua vida. Então fica com a gente nesse tempo. A gente vai estar falando de coisa muito importante. Baseado na palavra de Deus, quando a gente lê, a gente vai perceber do início ao final o propósito de Deus quando Ele cria o homem, a vontade dEle de andar perto do homem, tudo parece que se reflete numa palavrinha que a gente reconhece que é a mais importante que a gente vai encontrar na Bíblia. Uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, talvez hoje você já tenha ouvido falar nela, talvez você já tenha ouvido alguma canção, ou alguma expressão, alguma coisa na televisão mesmo, que falasse essa palavra. Uma palavra que a gente usa o tempo todo e entende a importância dela. A palavra é amor. E quando a gente fala de amor, parece que você pode concentrar todo o plano de Deus para o homem nessa palavra. Tem tantas coisas que a Bíblia fala a respeito disso, mas sempre você vai ver que é a essência da vontade de Deus em relação ao homem. Você vê, Maurício e Marcos, que desde que Deus cria o homem, parece que isso está ali refletido. Deus não cria o homem só para executar um plano de criação, né? Apenas para ter um homem na terra. Ele faz isso sempre inspirado por algo que está nele. Inclusive, lá em 1 João, diz que ele é, né? Deus é amor. Então, quando ele cria o homem, ele cria para demonstrar o seu amor. Quando ele cria todo esse planeta, para que Deus cria? Nós entendemos que foi Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, as coisas que existem na terra. Ele não cria para ele mesmo, ele não precisava disso, mas ele cria para a sua família, para os seus filhos, né? Para o homem a quem ele já amava. Eu queria falar de um texto que exemplifica muito bem isso, quando Jesus é interrogado. Jesus, no seu ministério aqui na terra, de vez em quando se encontrava com uma turma que tentava testar Jesus, né? Tentava pegar ele. E nesse momento é isso que acontece. Lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A intenção desse homem era testar Jesus, mas é uma pergunta muito séria. É uma pergunta muito forte, né? Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Quando Jesus fala desse amor que nós precisamos ter a Deus, ele fala de um amor muito intenso, muito sério, de não abrir mão daquilo que nós precisamos ter em relação a Deus. Mas ele fala no versículo 39, o segundo
semelhante a esse, segundo mandamento, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante, né, Maurício? Como Jesus ele resume toda a lei nesses dois mandamentos. Tudo depende disso daí. Né? Eu acho engraçado o seguinte, é que o texto chama a atenção aí, de que, falando assim, tendo Jesus calado, feito calar os saduceus, aí depois ele parece que vem com respondendo essa pergunta, que fez calar também os fariseus. É verdade. Os fariseus, eles eram o espelho da incredulidade, né? Porque os saduceus, eram o espelho da incredulidade, porque eles eram muito mais uma classe política do que religiosa. Então eles não acreditavam em anjo, não acreditavam no espírito humano, não acreditavam em nada. A ressurreição, não acreditavam em nada. Enquanto que os fariseus eram o espelho da religiosidade. Eles acreditavam na lei. Não necessariamente no amor, mas na lei. E quando eles viram que Jesus calou a incredulidade com base no amor, eles vêm e tentam encurralar agora Jesus não com a incredulidade, mas com a religiosidade. E na religiosidade, Jesus também faz a turma calar com base no amor. Dizendo, olha, esse é o grande mandamento. Aliás, tremendo aqui, porque Jesus responde de acordo com a lei. Porque lá na frente ele vai adiante, né? Ele vai além. Porque aqui na lei ele diz o seguinte, a lei é essa, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá na frente ele vai mais adiante e diz assim, olha, isso é muito bom, mas um novo mandamento eu vou dar para vocês. Que vocês amem uns aos outros como eu vos tenho amado. E o amor que ele demonstrou foi um amor que na prática podia ser visto, porque Jesus ainda não tinha ido à cruz, mas ele já tinha demonstrado uma coisa que ficou patente, ficou evidente. A Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. Né? E ele não tinha mandado Judas embora, ele não bateu em Judas, ele não escorraçou Judas, embora ele soubesse que ele viria a ser o traidor. Ele, inclusive, denunciou isso na última ceia, né? Porque quando ele falou que um iria trair, aí começam a perguntar para ele em cochicho, mas quem vai ser, Jesus? Quem vai ser? Sou eu? É o outro? E ele fala, não, eu já sei quem é. É aquele que vai meter a mão no prato junto comigo. E ele já denuncia quem é, mas alguém podia perguntar, Jesus, então, já que tu sabe quem é, bota para correr. Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Mas ele amou o sujeito até o final, até o último instante. O interessante disso tudo é ver como Jesus dá oportunidade às pessoas. Né? O amor dele é tão forte, é tão grande por nós, que ele deu oportunidade a Judas até esse último momento, até o momento da ceia. Né? Diz que depois que eles meteram a mão ali, é que entrou em Judas, né? Aquele sentimento de traição, entrou o diabo, e aí Judas foi e traiu Jesus. Mas eu vejo ali a expressão do amor, a oportunidade que Jesus dá por amor às porque pessoas. Até a ação direta do diabo não impediu Jesus de amar. Agora, eu vejo isso aí num exemplo muito forte, André, porque a gente estava comentando aqui fora do ar, né? Nós estamos vivendo num tempo, porque o outro lado da história é o apóstolo Paulo dizendo que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E nós estamos vivendo uma época que não é um fenômeno só do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu vejo que isso é uma coisa do mundo inteiro. Eu conheço gente, você também conhece gente fora do Brasil. A gente vê notícias, mesmo que você não conheça, não viaje, mas você assiste televisão, você assiste jornal, você vê as notícias no jornal escrito, no jornal falado. E o que a gente vê é que a violência vai se multiplicando e as pessoas vão cada vez se retraindo mais. A gente está vivendo numa cidade onde a gente vai cada vez se cercando mais, vai botando mais cerca, mais muro, tentando se proteger, cada vez tentando mais segurança, vai blindando os carros, vai botando isso filme. Quem pode, blinda. Quem não pode, bota isso filme. E tenta cada um se defender. E isso vai, na verdade, criando uma coisa no sentido de que eu tenho que andar desconfiado de todo mundo. Eu não posso andar como Jesus pediu, amando o meu próximo. Eu tenho que desconfiar do meu próximo. Porque ele é meu próximo até o momento que ele aponta uma arma na minha cara. E ainda, às vezes, até utiliza a própria Bíblia para corroborar isso. Tem gente que pega um versículo isolado e acredita que quer dizer isso. Né? Quando fala, por exemplo, maldito o homem que confia no homem. Tem gente que aproveita, bom, eu prefiro seguir esse versículo do que o amarás. Eu prefiro não confiar em ninguém. Mas, na verdade, está dizendo que se você confia no homem primeiro, em vez de confiar em Deus primeiro, né? Você não deve colocar sua confiança no homem
ao invés de colocá-la em Deus. Mas claro que a gente tem que confiar nas pessoas, senão que relacionamento a gente vai ter com alguém, né? Mas a gente estava mencionando Judas, falando sobre oportunidade. Eu estava lembrando que teve um outro discípulo de Jesus também que sofreu algo muito semelhante a uma traição também. Sofreu não, foi um traidor também, né, que negou a Jesus, e 3 vezes ali, conta a história a respeito de Pedro, mas que se arrepende, né? E tem essa oportunidade. Inclusive nós estamos vivendo um momento hoje, após a Páscoa, que fala desses dias, né? Desse tempo em que Jesus ainda, antes de ser assunto ao céu, ficou no meio dos seus discípulos. E foi nesse tempo, assim, mais ou menos, que a oportunidade veio, em que, mesmo Jesus tendo sido negado por Pedro 3 vezes, ele se assenta com Pedro, e eu creio que ali ele demonstra um amor muito grande, porque ele conversa no meio dos discípulos, perguntando: Pedro, você me ama? E a temática é essa, né? Amor. E Pedro responde as 3 vezes que Jesus pergunta, e Jesus poderia falar: bom, Pedro, você fez a coisa errada, você me traiu, então vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar você, mas a sua história acabou aqui. Mas Jesus dá ali uma ordem para ele: olha, você vai apacentar as minhas ovelhas. É como se dissesse assim: Pedro, eu confio tanto em você que você vai trabalhar comigo, você vai continuar fazendo aquilo que a gente estava fazendo. Eu acho que tem gente que fala: não, até perdoa, mas comigo não trabalha mais. Mas Jesus mostra como ele vai além. Um exemplo que eu acho que as pessoas têm uma dificuldade, eu confesso que a gente tem, né, dificuldade de entender como é que Jesus perdoa os próprios inimigos que estão crucificando ele ali, quando fala: Pai, perdoa. Esse exemplo de perdão e de amor que ele dá naquela hora, na hora do sofrimento, não é depois. Eu estou agora sofrendo mal, deixa o tempo passar, depois eu perdoo. Mas naquele mesmo momento Jesus ensina isso o tempo todo. E talvez a gente pense: será que isso é acessível? Será que isso é possível? Não, Jesus nunca pediu nada de nós. Talvez essa seja a pergunta, né? A gente está falando do final dos tempos, que o amor se esfriaria de quase todos, mais do mandamento, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, e mais um pouco, amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. A pergunta, acho que fica essa: isso é possível nos dias de hoje que a gente está vivendo? E eu acho que a gente tem que dar uma lida naquilo que a Bíblia diz, porque, na verdade, quando a gente está falando aqui sobre amor, amarmos uns aos outros, eu vejo que no nível puramente humano, esse nível de amor que a Bíblia pede de nós é impossível mesmo. Eu, na minha carne, não consigo fazer isso que Jesus fez aqui. Eu, no meu estado natural de ser humano, você não consegue perdoar, eu vou amar quem está me crucificando, eu vou cuspir, vou xingar, vou fazer o que for possível, vou ter uma reação. Não vou aceitar aquilo passivamente. Mas é interessante que a Bíblia fala de 3 qualidades de amor, né? E o grego, que é a linguagem do Novo Testamento, fala de 4 tipos de amor. Ele começa falando sobre o eros, que não tem na Bíblia. A palavra eros não aparece na Bíblia, mas é a palavra da onde origina termos no português como erotismo, erótico e tal, da onde vem o amor de homem e mulher, o amor de casal. É o amor da atração do homem para a mulher, da mulher para o homem. A Bíblia nem fala, não usa esse termo no grego, eros, mas fala do amor philos, que é o amor da onde vem palavras como amizade, ter essa aproximação de amizade. E a Bíblia fala sobre philos, sobre amarmos uns aos outros nesse nível de amizade. E é bom, né? Eu ser amigo do Marcos, o Marcos é meu amigo do André, nós temos um relacionamento de amizade, mas ainda não é o suficiente. Depois ela fala do amor storge. O amor storge é o amor que é aquela afeição natural, simpatia, boa educação. Eu não conheço a pessoa, mas ela deixou cair um pacote na rua, a gente vai lá e ajuda. Uma senhora que tropeça, você vai lá e ajuda. Tem a ver com solidariedade. Tem a ver com solidariedade, simpatia, boa educação, mas você não tem um relacionamento com aquela pessoa. E ela fala também do terceiro tipo de amor, que para nós aqui é o 4, que a gente enumerou, que é o ágape. E o ágape, quando o Novo Testamento usa a palavra ágape, naquela época, foi uma coisa, para quem leu aquelas cartas no grego, foi uma coisa assim meio chocante. Porque eles conheciam philos, eles conheciam storge, eles conheciam eros, mas nunca ninguém tinha usado a palavra ágape. E o apóstolo João fala sobre ágape, que é uma qualidade diferente de amor. É o amor que vem do coração de Deus, não é o amor que nasce no coração do ser humano. É um amor que é o amor de Deus, que é mais do que, até quando a gente lê na Bíblia, diz, olha, o profeta Isaías fala isso, né? Ainda que uma mãe
que amamenta o seu filho, se esquecesse daquele filho que ela amamenta, o que, logicamente, é uma coisa praticamente impossível. Como é que uma mãe vai esquecer de um filho, ainda mais do que amamenta? Porque a criança, mesmo que ela esqueça, a criança chora e lembra, né? O alarme é a própria criança, né? Ainda que uma mãe viesse a se esquecer, ele diz, jamais eu me esqueceria de você. Isso é uma demonstração de um amor que vai muito além, até do amor de mãe para filho. Ele faz essa comparação para a gente poder se associar a isso, né? Exatamente. Você poder ter essa relação, porque a gente sabe como é que é um amor. Quer dizer, nós homens não sabemos tão bem assim, a gente sabe que o outro, a contramão, né? Mas o amor da mãe, o amor do pai é uma coisa muito séria, muito forte. Eu estava lembrando, enquanto você estava mencionando, que daquela pergunta que a gente fez, que ficou aqui no ar, né? Será que isso é possível? E quando você menciona esse amor, que a gente pode dar uma qualidade para ele, que é um amor compromissado, que é um amor incondicional, é isso que a maior característica, né, que a gente percebe é que não é um amor que está pensando o seguinte, olha, eu só consigo amar você, Marcos, se você me amar também primeiro. Só consigo amar o fulano se ele primeiro fizer alguma coisa por mim. Eu só consigo ser bom com você se você também fizer a tua parte. Deus, ele revela que ele não necessita, claramente a Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, né? E aí fala que a gente precisa ter essa mesma qualidade de amor. Quando Paulo escreve a respeito do amor, né? Lá em 1 Coríntios 13, fala dessas qualidades que para a gente, meu Deus, como é que alguém pode ter esse amor que é paciente, que é benigno, que não está contando o erro das outras pessoas, que não fica guardando o problema dos outros. E eu estava lembrando, eu estou procurando aqui a passagem em Ezequiel, quando Deus fala, mas não apenas para esse profeta, mas ele também fala em outros lugares aqui, que vou dar para vocês um coração de carne e tirar de 37, vocês um coração de... Ezequiel 37. Ezequiel 37, estava quase lá, aqui mesmo. Dar-vos-ei, né, um coração de carne, vou tirar de vocês esse coração de pedra. Quando você nasce de novo, quando você tem um encontro real com Jesus, o que acontece ali é que você recebe um novo coração. E agora esse coração é capaz de não ser um coração egoísta. Quem não tem esse coração novo que Deus nos dá, não consegue amar dessa maneira. Mas quem recebe essa nova natureza, novo nascimento, experimenta agora uma capacidade que não existia antes. Há uma habilidade, né? Exatamente. Ele começa a ter uma sensibilidade, ele começa a ver as pessoas com uma outra visão, ele começa a ver a necessidade alheia. Eu acho que tem muito a ver quando o Fragale disse assim, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Quase, não todos, né? A gente ainda encontra o amor, graças a Deus, na igreja. Temos visto o amor de Deus na igreja. Até mesmo que você está falando, Marcos, essa habilidade que eu estou falando, a gente sabe que tem pessoas que hoje não se encontraram, não tiveram encontro com Deus genuíno, mas até vão se relacionar com o que o Maurício está falando aqui, né? De ser solidário, de ser uma pessoa simpática, de amar, mas não consegue amar, não tem a capacidade de amar como Deus ama, porque não recebeu esse coração dele. Então, as pessoas, e a gente pode se incluir, por mais que a gente diga, eu não consigo, na verdade, a capacitação Deus já nos deu. Já está em nós essa nova natureza para amar incondicionalmente. Por mais difícil que pareça, por maior que pareça ser o desafio. Mas a resposta àquela pergunta, sim, é possível amar como Jesus amou. Ele nunca ia pedir que você fizesse algo que você não pode fazer, mas ele determina que a gente pode fazer. E vai além, ele coloca isso como um caminho que precisa ser seguido para a nossa própria alegria, para o nosso próprio sucesso. Quando Jesus ensina a respeito de relacionamento, ele não fala para você ser alguém que aparentemente até você sai perdendo, né? Quando você diz, você recebe um tapa de um lado, então vira o outro lado. Não é mais ou menos assim que Jesus coloca? Se você apanhar de um lado, vira a outra face. Quem fala, como é que eu vou fazer um negócio desse? Parece que eu sou um fraco. Tenha sempre essa noção, né? Tem sempre essa aparência de que você está sendo fraco, mas na verdade você está vencendo. Você está sendo vitorioso quando você faz isso. Quando você ama, quando você abre mão, às vezes, dos seus direitos. Jesus ensina isso tantas vezes. A própria vida dele é um exemplo em relação a isso. O que a gente precisa deixar claro para quem está nos ouvindo aqui é que nós entendemos que não é uma coisa tão... nós não estamos querendo simplificar a coisa, reduzir a uma coisa, dizendo assim, não, a gente tem conseguido, então nós somos maravilhosos e perfeitos, e você que está nos ouvindo, coitado, você não tem tido essa qualidade de amor, e provavelmente você é um infeliz. Não é isso. Nós estamos querendo dizer para você que nós somos seres humanos de carne, exatamente iguais a você, que nós temos falhas também, e até nisso nós falhamos, e graças a Deus, Ele é bom e nos perdoa quando nós confessamos.
Mas nós temos aprendido que é possível amar essa qualidade de amor. Amar o amor que flui do coração do próprio Pai. Não amar simplesmente o meu amor de ser humano, limitado, que se restringe à minha família, aos meus amigos, né? E adotar aquela filosofia, olha, para os amigos, tudo. Para os neutros, a lei. E para os inimigos, nada. Eu não posso adotar uma filosofia dessa, porque isso é uma filosofia de fora, estranha à palavra de Deus. A Bíblia diz que eu devo amar até os meus inimigos. Eu, na minha natureza humana, não vou conseguir nunca fazer isso. Eu me sinto tão limitado quanto você que está nos ouvindo. Mas certamente você também que está nos ouvindo deve estar sofrendo, porque fica remoendo muitas vezes. Há a possibilidade de muitas pessoas que nos assistem estarem sofrendo, porque estão exatamente retendo dentro de si alguma coisa contra alguém, uma mágoa, uma ira, houve uma discórdia e a família rachou ao meio, houve um problema qualquer no trabalho e você se ressentiu e planejou de repente até uma vingança. E o conselho bíblico para o sucesso, para o desfecho disso aí ser uma coisa favorável para você, é que você não planeje a vingança, é que você exatamente não tente revidar, é que você não tente dar o troco, mas é que você deixe a justiça acontecer de acordo com a vontade de Deus. Deus vai fazer, se você se acalmar, sossegar, respirar fundo. Aliás, a Bíblia diz lá em Provérbios 19:11, que é sábio você abandonar, deixar de lado a vingança, a ira, e não ficar remoendo essas coisas, e procurar ao contrário disso, pedir, Senhor, me reveste do teu amor para que eu possa amar e não fique aqui tramando e planejando uma vingança contra quem fez o mal contra mim, porque eu sei que isso vai me trazer repercussões negativíssimas para a minha própria vida. Então, como seres humanos, nós também temos essa limitação e dificuldade e precisamos desesperadamente da ajuda de Deus para que nós possamos amar o nosso próximo como Ele nos ama. Eu acredito que, como tudo na vida cristã, o princípio é o mesmo, né? É a palavra de Deus. Estava pensando que na semana passada o que foi mencionado no programa foi a respeito de experiência. Quem tem experiências com Deus, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, esse é o final de uma história de alguém que, segundo lá Romanos capítulo 12, renovou a sua mente com a palavra de Deus. A gente está querendo amar o mesmo tipo de amor que Deus ama, para experimentar coisas boas na nossa vida. Como é que isso vai acontecer? A gente tem que começar também a falar como Ele fala. Tem que começar a pensar como Ele pensa. Então, o princípio é esse. Eu preciso me encher. Existe essa possibilidade. Quando a gente fala, como o Maurício colocou tão bem, não é tão simples, né? A gente não quer dizer que é simples como a gente está colocando, mas da mesma maneira, Jesus, quando Ele fala isso, Ele fala nessa simplicidade, né? Que você, se você coloca os seus olhos na palavra de Deus e toma uma decisão sincera de fazer disso aqui a autoridade máxima na tua vida, essas coisas vão acontecendo até naturalmente. Você vê, falando de experiências, eu me lembrei aqui que teu pai contou uma história, o bispo Jocelino contou uma história de um pastor que há muito tempo que eu não via, e ele foi a uma ordenação pastoral lá na minha igreja, um pastor que foi ordenado e que tinha sido membro da igreja dele há muitos anos atrás, o pastor Reginaldo. E o pastor é conhecido como pastor muito amoroso, pastor Gilene. Pastor muito amoroso, conhecido como pastor amoroso e tal. E o bispo Jocelino conta, até hoje eu não sei se isso é verdade ou se é uma lenda, mas diz que ele era um homem tão amoroso, que um dia ele acordou de madrugada e encontrou um ladrão dentro da casa dele. Estava assaltando a casa dele. Mas ele era um homem tão amoroso que ele fez o ladrão sentar, ofereceu um café, bateu um papo com o ladrão e tal. E o cara acabou não assaltando a casa dele. Eu não sei nem se o camarada se converteu. Mas é uma experiência que de um amor tão tremendo que até o assaltante ele conseguiu. Ele conseguiu, no amor, ele conseguiu sossegar o sujeito. Mas é o que a gente está colocando aqui, né? O princípio estava fundamentado na vida dele, com certeza. Ele estava no princípio de João, né? João diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, né? E no mesmo capítulo ele fala que não deve ser uma coisa só de palavra. Sem dúvida. Tem que ser algo prático, algo de uma vida prática. A gente podia falar muito mais a respeito disso, mas a gente está chegando no finalzinho desse programa. Queremos orar por você. Queremos pedir que, conforme nós lemos na palavra de Deus, há uma oração que diz assim, que o amor de Deus seja derramado. O amor de Deus, ele é
derramado na nossa vida pelo Espírito Santo. Nós queremos fazer essa oração por você e dizer para você que Deus ama muito você, que quer ver esse amor fluindo através da sua vida. Eu pedi ao pastor Marcos para fazer essa oração e logo em seguida nós vamos estar nos despedindo. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa receber o amor de Jesus nessa manhã. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Deus, te exaltando, glorificando o teu nome. Que esse mesmo amor, Senhor, que nos atingiu, que trouxe a nós, Senhor, a revelação de Jesus, possa também, Senhor, ser colocado no coração de cada telespectador. Nós assim oramos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, entre em contato com a gente. Esse programa pode abençoar você ainda mais do que talvez tenha abençoado hoje. O telefone está aí na tela. Se você entrar em contato, a gente vai poder pegar a informação com você, dar a você informações também. Às vezes você está procurando uma igreja, tem uma aí, uma igreja Nova Vida, perto da sua casa. O site também, o nosso portal novavida.org.br também é uma ótima fonte aí de você ter informação sobre a Igreja Nova Vida. Que Deus abençoe você. Sábado que vem a gente está aqui de volta. Pastor Marcos, obrigado. Obrigado, André. Um prazer estar aqui com você, Fragali. Pastor Maurício Fragali. Grande abraço, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você. Bom dia. Então essa é uma questão muito importante, que a palavra de Deus, a mão de Deus, a palavra é a representação da ação de Deus na vida do homem. É preciso que ela prevaleça na nossa vida. É parecido também com uma coisa bem contextualizada aos dias de hoje. É a pessoa que vai fazer o vestibular, mas acha que não precisa estudar, basta orar. Não é? E vai se dar bem na prova. Não, você tem que fazer a sua parte, não é? Deus está esperando, Deus quer te abençoar. Mas se você não fizer a sua parte também. É isso. Eu estou me colocando também na posição do nosso ouvinte nessa manhã, que é o próprio exemplo do relacionamento humano, não é? Quando nós queremos nos aproximar de alguém, nós temos que dar um passo. Ele quer me abençoar, ele quer abençoar cada um de nós, mas tem uma parte que nós precisamos fazer. Deus, ele não vai interagir na tua vida do nada. Essa palavra mesmo que a gente leu lá, esse verso diz lá que prevalecia, mas olha, para que Deus prevaleça, eu tenho que me abrir. Eu tenho que ser uma pessoa aberta de coração, eu tenho que me aproximar. A própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Que Deus se aproxima daquele que se aproxima dele. Na verdade, a nossa cooperação com Deus tem que ser cooperar com Ele naquilo que Ele diz na sua palavra. Exatamente. Para que a nossa fé seja uma fé eficaz, né? Em termos de perdão, relacionamento familiar, em termos de crer em possibilidades, né? De portas abertas, de bênção da parte de Deus. Você lembra daquela passagem daquela viúva que estava numa situação caótica, numa situação de morte iminente, juntamente com seu filho, e o profeta chega na casa dela e pergunta: o que você tem? Quer dizer, ali estava toda a chave da solução do milagre, é que ela precisou cooperar com o profeta, que era o representante de Deus, para que o milagre chegasse efetivamente. Então foi pedido algo dela. Deus pediu algo. Não necessariamente eu estou falando que você tem que dar algo, mas Deus pede algo de nós para que Ele possa fazer o milagre. A multiplicação dos pães não saiu do nada. Jesus não estalou o dedo e o pão começou a voar do céu, né? E os peixes começaram a sair do mar e já pular fritinho na tua frente e tal, beleza? Não, Deus não faz isso, mas foi necessário que alguém cedeu o lanchinho. A colaboração de alguém, a cooperação de alguém, né? Quando Jesus falou para Pedro assim: Pedro, olha, quer saber do negócio, cara? Pega o teu barco, bota de novo na água e lança a tua rede. Não, Pedro teve que cooperar nesse milagre, porque se ele não vai para o mar com o barco, se ele não joga a sua rede em obediência à palavra, ele não vê o milagre. Então quem sabe aqui nessa manhã você está nos assistindo e você tem esperado muito de Deus, mas você tem recebido pouco.